Sim. Queridos irmãos, bom dia, graça e paz. Bom estarmos nesse domingo tendo oportunidade de utilizar recursos e meios da tecnologia para possibilitar em casa, como a maioria se encontra nessa manhã, ouvir a palavra de Deus. Aqui presencialmente, apenas os queridos irmãos que estão com responsabilidades aqui da transmissão, do louvor, da diaconia, da zeladoria, mas os demais irmãos em seus lares. Até, queridos irmãos, pontuando isso, que pelo decreto municipal nós poderíamos ter aberto a igreja hoje, ter nos reunido presencialmente hoje, mas o conselho entendeu que, mesmo diante dessa liberdade ou dessa possibilidade que nós tínhamos hoje, o conselho entendeu que era mais prudente nós, de fato, nos reunirmos apenas virtualmente, já que nós temos vivido aí uns dias e uns tempos tão difíceis, e aí no final a gente vai voltar a falar sobre isso também com os irmãos, tá bom? Queridos, nós vamos... Deixa eu pegar aqui o meu passador, que eu acabei esquecendo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na Confissão de Fé de Westminster. Hoje nós intencionamos finalizar o capítulo de número 3, que fala sobre os eternos decretos de Deus, que foi o capítulo que a gente estudou, começou a estudar 15 dias atrás. E minha intenção é que a gente finalize e adentre o capítulo 4, porque ele é um capítulo mais curto também, a respeito da criação. Nosso irmão Tiago até já elucidou um pouco sobre isso aqui, lendo o Salmo de número 19, mas a gente vai ver os pontos da confissão de fé que tratam sobre esse aspecto, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Efésios, capítulo de número 1, texto base, não é, para a gente pensar um pouquinho sobre os eternos decretos de Deus, porque a minha intenção é realmente apenas dar uma revisão, porque nós trabalhamos de forma mais intensa, inclusive com uma boa interação aqui na oportunidade, sobre esse capítulo 3, não é? E hoje a gente então vai fechá-lo, vai finalizar esse capítulo 3 sobre os eternos decretos de Deus. Então minha intenção é mais uma revisão do que propriamente a gente trabalhar esse capítulo a fundo, porque a gente já fez isso, ok? Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4 e 5, depois o versículo de número 11, ok? Diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo de número 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Queridos, esse texto, esses versículos, unidos a tantos outros que a gente estudou aqui durante uma manhã, nós vemos que Deus, de fato, estabeleceu um plano, e esse plano ele estabeleceu não de última hora, ou ele não foi construindo esse plano à medida que a humanidade foi existindo e foi tendo seu desenvolvimento histórico. Esse plano foi elaborado por Deus antes da fundação do mundo. Deus estabeleceu um plano, Deus decretou, segundo a sua vontade, acontecimentos, e esses acontecimentos, naturalmente, no desenvolvimento da história, eles se concretizam.
Eu lembro que a gente até levantou aqui, a grande pergunta inicial foi: absolutamente todas as coisas estão dentro da vontade de Deus? Ou algumas coisas surpreendem Deus? Ou pegam Deus de surpresa, sem que Ele soubesse, sem que Ele tivesse não apenas o conhecimento, mas até mesmo o governo sobre todas as coisas? E a gente naturalmente foi vendo ao longo do capítulo 3 que absolutamente todas as coisas estão dentro da vontade soberana de Deus. Não apenas a salvação dos homens, mas absolutamente tudo está dentro da vontade soberana do nosso Deus. Então a gente viu um pouquinho, e aí eu vou reprisar aqui, não é? A sessão de número 1, quando a gente viu lá que desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Ou seja, esse decreto de Deus, ele é livre, mas ao mesmo tempo ele é inalterável, ou seja, aquilo que Deus estabeleceu, isso se cumprirá, né? A gente também trabalhou a seção 2, ainda que Deus sabe tudo quanto pode acontecer, ou tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Ele não decreta coisa alguma por havê-la prevista como futura, ou como uma coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Ou seja, Deus não estabeleceu um plano com base na presciência, que é o conhecimento prévio de Deus a respeito de todas as coisas. Deus estabeleceu um plano com base na sua vontade decretiva, ou seja, Ele determinou, Ele decretou, Ele não apenas viu que isso iria acontecer, Ele determinou, Ele ordenou que isto iria acontecer, não é? A gente caminhou um pouquinho mais, vimos a seção 3, pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. A gente também trabalhou sobre isso aqui, vendo que Deus, irmãos, em sua soberania, resolveu estabelecer um plano, e um plano onde Ele salvava pessoas, ou Ele salva pessoas, com base na sua graça, na sua bondade, no seu amor incondicional. Aqueles que estão aqui dentro, né, dessa pré-ordenação para a morte eterna, esses estão por uma escolha própria, ou por um resultado natural da desobediência dos nossos representantes federais, dos nossos representantes legais, que são Adão e Eva. Então, não é que Deus estabeleceu, não é, que pessoas iriam ser condenadas. Essas pessoas são condenadas por justo merecimento, em virtude da sua desobediência, em virtude do seu pecado. Adiantamos, né, vimos a seção 4, esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. A gente trabalhou um pouco também sobre essa questão. A seção 5 também, assim como Deus destinou os eleitos para a sua glória, assim também pelo seu muito eterno e muito livre propósito da vontade, pré-ordenou todos os meios conducentes a esse fim. E aí a gente trabalhou isso, né? Que Deus não apenas estabeleceu as pessoas que seriam salvas, mas Ele também estabeleceu os meios pelos quais a salvação dessas pessoas se concretizaria, né? E aí a gente tem naturalmente o quê? A ação do Espírito Santo de Deus após a pregação da Escritura Sagrada, não é? Quando, irmãos, a gente fala sobre essa questão da pregação do Evangelho, da importância, da centralidade que a palavra tem, é porque não há, irmãos, não há outra forma do pecador tomar conhecimento de seu pecado
e, consequentemente, de um Salvador que Deus propôs, que é Jesus, senão por meio da pregação da palavra. Vou pegar aqui a palavra de Tiago no início. Tiago leu o Salmo 19, fez referência à seção ou à primeira parte do Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E aí fala sobre essa revelação natural, geral, não é? São dois termos aí que a gente usa, revelação geral ou revelação natural. A criação proclama que Deus o quê? Existe. Que Deus criou todas as coisas. Mas ela é insuficiente para mostrar que o homem é o quê? É pecador e que ele precisa de um Salvador. Daí nós temos a segunda parte do Salmo 19, que fala sobre o quê? A lei de Deus. A lei do Senhor. É a palavra. Aí quando nós caminhamos e chegamos lá em Romanos 10, 17, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo: assim a fé vem pelo ouvir, e vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus. Daí, irmãos, a necessidade que a igreja tem de proclamar a palavra, de proclamar o evangelho, porque é através da pregação que acontece isso aqui, ó. Os eleitos são eficazmente chamados para a fé em Cristo Jesus por meio da operação do Espírito Santo de Deus. E aí eu falei aqui para os irmãos, só para relembrar, nós temos a vocação externa ou chamado externo e a vocação interna ou chamado interno. Essa ação aqui, ó, eficazmente chamados para a fé em Cristo Jesus pelo seu Espírito, é o chamado interno. E ele está conectado a um dos pontos do calvinismo, que é a graça irresistível. Quando o Espírito Santo de Deus, ele age no coração do pecador, ele age de forma o quê? Eficaz. Significa que o pecador não pode o quê, irmãos? Resistir ao chamado de Cristo. E a pregação, a palavra, é o chamado o quê? Externo. E aí ele é externo por quê? Porque ele é proclamado a toda criatura. Todas as pessoas devem ouvir o evangelho e o chamamento ao arrependimento. Aqui, irmãos, eu quero até abrir um ponto para enfatizar, que pregar convocando as pessoas ao arrependimento não significa necessariamente crer no arminianismo, mas fazer aquilo que a Bíblia chama, ou aquilo que a Bíblia ordena, no sentido de chamar os homens ao arrependimento e à fé em Cristo. Porém, nós sabemos que, conquanto o homem na pregação chame as pessoas ao arrependimento, só se arrependerão verdadeiramente se o quê? O Espírito Santo eficazmente chamá-los. E aí a gente não pode confundir, quando eu falo nesse sentido de convocação às pessoas ao arrependimento, eu estou falando aqui de forma ordeira, de forma racional, de forma clara, nítida. Eu não estou falando de apelação, nem de indução às emoções das pessoas, mas de fato convocá-las a uma postura de arrependimento diante do Senhor. E quando a gente faz isso, a gente não está dizendo que a gente não está sendo arminiano. A gente apenas está fazendo aquilo que a Escritura nos ordena. Se os irmãos abrirem as suas Bíblias aí em Atos capítulo de número 17, os irmãos vão perceber o apóstolo Paulo falando sobre isso. Exemplo, versículo 30 de Atos capítulo 17, quando Paulo está ali no Areópago em Atenas pregando o nome de Cristo. Observem como ele diz aqui no versículo de número 30: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém faz o quê? Notifica
aos homens que todos, em toda parte, façam o quê? Se arrependam. Ou seja, Paulo está dizendo que depois dele pregar sobre Cristo, depois dele falar sobre o Evangelho, ele diz, olha, esse Deus que criou todas as coisas, que é a razão da nossa existência, pois é por causa dele que nós nos movemos, respiramos e existimos, esse que vocês não conhecem, ele notifica que vocês se arrependam. Aí olha o que vai no versículo de número 32. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disto te ouviremos noutra ocasião. São as duas reações, irmãos, mais comuns quando a gente prega o Evangelho. Primeiro, a rejeição. Por isso que Paulo também diz que o Evangelho, a pregação do Evangelho, ela é o quê? É cheiro de morte para aqueles que estão se perdendo. Os ímpios precisam ouvir o Evangelho também, e o Evangelho é cheiro de morte para eles, porque escarnecem. Olha o que diz aí o versículo 32. E outros disseram, a respeito disto, e ouviremos noutra ocasião. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, o quê? Alguns homens que se agregaram a ele e creram. Dentre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Não é? Então, houve isso aqui, irmãos. A pregação do Evangelho, o convite ao arrependimento e a reação das pessoas frente ao convite ao arrependimento. Escarnecer, ouviremos em outra oportunidade, e aqueles que verdadeiramente creram. Eu fico até refletindo, irmãos, até que ponto nós acreditamos, não é, na soberania de Deus, quando nós oramos pedindo que as pessoas que ouviram o Evangelho naquele dia, se porventura não creram, não se arrependeram, Deus conceda outra oportunidade. Será que é justo que nós façamos esse tipo de oração? Porque hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, se quebrante, se volte para o Senhor. E nós acreditamos, irmãos, que quando chega o dia e a hora de o Espírito Santo fazer isso aqui, eficazmente chamar, não é uma nova oportunidade, não é conceda um novo momento para aquela pessoa, ouça o Evangelho e se converta. Nós precisamos orar para que a palavra ouvida naquele coração, naquela mente, naquele dia, possa produzir o quê? Frutos. Aí sim. Alguém ouviu o Evangelho, foi convocado ao arrependimento, não se arrependeu, ou naquele momento inicial ali não demonstrou arrependimento, o que a gente precisa fazer é orar. Deus, transforma aquele coração, que a tua palavra que foi ouvida por aquela pessoa neste dia possa frutificar, seja na mesma noite, na mesma manhã, seja no dia seguinte. Por quê? Porque a palavra já foi o quê? Proclamada. A palavra já foi anunciada. E ela será frutificada se o Espírito de Deus o quê? Eficazmente chamar. Então a gente trabalhou sobre isso também. Vamos adiantando. Seção de número 6. Né? Assim como Deus destinou os eleitos para a sua glória, essa que a gente já viu, não foi? Eu voltei, foi? Acho que eu voltei, né? Seção 7. Segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, pelo qual ele concede ou recusa misericórdia como lhe apraz, para a glória do seu soberano poder sobre as suas criaturas, o resto dos homens, para o louvor da sua gloriosa justiça, foi Deus servido não contemplar e ordená-los para desonra e ira por causa dos seus pecados. Acredito que ainda tem mais umas... Não, termina aqui. Aqui, queridos, nós temos também a continuidade, não é? De que Deus aprove a ele conceder misericórdia e graça a algumas pessoas, e aprove a ele, para demonstração da sua ira e da sua justiça, efetuar o julgamento e a ordenação para a perdição de outros.
não é? Eu lembro, irmãos, que a gente trabalhou sobre isso aqui, eu volto a repetir. Não tem como a gente compreender a doutrina aqui dos eternos decretos de Deus sem a gente olhar para a criação e olhar para a queda. Olhar para esse momento em que os homens pecaram, porque Adão e Eva representam os homens, a humanidade. Eles são os nossos representantes legais, federais. Não tem como a gente... Eu lembro uma vez eu conversando com uma pessoa e eu citando nessa questão da representatividade de Adão e Eva, e a pessoa disse assim: mas por que é que eu vou pagar pelo pecado de Adão e Eva? Eu disse: porque eles são os nossos representantes legais. Se fosse eu e você, lá naquele dia, nós teríamos procedido da mesma forma. Agora, o que a gente precisa entender é, se Adão e Eva, ou se o primeiro Adão representa a nossa fraqueza, o nosso pecado e a nossa queda, o segundo Adão, que é Cristo, nos traz o quê? A salvação. Aí nós queremos o benefício do segundo Adão, mas não queremos o prejuízo do primeiro Adão. Nós queremos o bônus do segundo Adão. Qual é o bônus? Salvação, perdão, vida eterna. Mas nós não queremos o ônus do primeiro Adão: pecado, queda, distanciamento de Deus. Nós só podemos usufruir do bônus do segundo Adão quando nós reconhecemos e admitimos os prejuízos causados pelo primeiro Adão. Aí sim, nós começamos a desfrutar dos benefícios do segundo Adão, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os homens pecaram, irmãos, e por merecimento. A gente precisa entender isso. Ninguém vai ser condenado injustamente. Todos aqueles que serão condenados serão por justiça. Aqui, ó. Gloriosa justiça. Serão condenados por justo merecimento. Tanto é que Paulo trabalha isso lá em Romanos. Eu citei para os irmãos, e peço que os irmãos façam isso de novo. Abram aí Lucas. Esse texto eu acho muito elucidativo nesse sentido. Lucas, capítulo de número 16. Quando Jesus conta-nos aí a história do rico e do mendigo, né? Lucas 16, a partir do versículo 19. Ora, certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é um eufemismo, né, para falar a respeito do céu, da presença de Deus. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro... Percebam que aí não há nenhum questionamento de por que eu estou aqui. Percebe, irmãos? Esse é o ponto aí fundamental que eu queria enfatizar. O rico não pergunta por que eu estou aqui. Ele apenas diz o quê? Tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou em tormento nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males.
Agora, porém, aqui está ele consolado e tu em tormentos, e além de tudo está posto um grande abismo, um abismo que não pode mais ser transposto, que não pode mais ser vencido, entre nós e vós, de sorte que os que não querem passar daqui para vós outros não podem nem de lá para cá. Então replicou: pai, eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna, porque eu ainda tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ele não está aqui questionando porque ele está lá. Ele está lá por justo merecimento, por justa recompensa. Ele apenas pede para que os seus irmãos sejam poupados daquele lugar. E aí Jesus responde, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quem é Moisés e os profetas? O que é que isso aqui significa, irmãos? Eles têm a lei de Deus, eles têm a palavra de Deus, essa lei que Tiago leu aqui, o Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Por quê? Porque se eles ouvirem Moisés e os profetas, eles vão ver que eu sou o quê? O cumprimento de Moisés e dos profetas. Eu sou aquele que salvo, que redimo. Ouçam Moisés e os profetas. Então, irmãos, esse ponto aqui da sessão de número 7. Vamos avançando. Sessão de número 8. A doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado. Foi aqui que a gente parou no último domingo, não é? Onde eu destacava isso aqui. Trate essa doutrina com prudência e cuidado. Mesmo que em algum momento alguém tenha dúvidas ou até mesmo não creia desta forma, mas no mínimo tenha essa postura aqui, de prudência e cuidado, de cautela, de respeito, certo? E não de desrespeito, de destratamento, sabe? De comparar, irmãos, aqueles que acreditam, na doutrina da eleição, da predestinação, com hereges. Muito pelo contrário, o arminianismo, quem foi em algum momento tratado como heresia, e não a eleição, e não a predestinação, historicamente. Porque Agostinho ensinava, João Calvino ensinava, os reformadores ensinaram, certo? Essa doutrina ela deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência de sua vocação eficaz, certificar-se da sua eterna eleição. Assim, todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de quê? Louvor, reverência e admiração de Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Ok? Eu lembro de uma expressão de Charles Spurgeon, num livretozinho que ele tem, acho que tem até disponível em PDF, eleição. Spurgeon diz assim: uma das principais razões pelas quais, ou pela qual, uma razão principal pela qual a doutrina da eleição ela tem dificuldade de crença no coração do homem é porque ela mexe com o orgulho do coração. Ela mexe com esse sentimento de presunção que nós temos, de orgulho que nós temos, de que nós de uma certa maneira contribuímos para a nossa salvação e que tudo não foi ação de Deus. E aí quando nós cremos, irmãos, nessa doutrina, isso aqui, ela nos leva e nos remete a louvor, reverência e admiração. Aí vamos lá para Romanos capítulo de número 11, voltar para lá, que a gente está lendo esse texto, aí na referência, Romanos 11, o que é que Paulo faz aí? Quando Paulo termina
de falar sobre isso, né, sobre a doutrina da eleição, porque é isso que Paulo vem tratando aqui nos últimos capítulos, né, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, ele vai tratar sobre isso. Aí qual é o sentimento de Paulo aqui no versículo de número 33 de Romanos 11? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Isso aqui, irmãos, admiração. Paulo está boquiaberto com a grandeza de Deus, com a majestade de Deus, com a soberania de Deus. Quando ele entendeu o propósito de Deus, quando ele entendeu o eterno decreto de Deus, ele disse assim: que Deus majestoso, que Deus grande, que Deus imenso. E aí ele segue, não é, fazendo essa expressão de admiração. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Aí ele vai para o verso 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, glória eternamente, amém. Isso aqui, louvor, reverência, admiração. Compreender a doutrina da eleição, dos eternos decretos de Deus, nos remete a essa postura de total admiração, quebrantamento diante de um Deus tão grande e majestoso como é o nosso Deus. Muito bem, irmãos, terminamos aqui capítulo 3. Simona, altera ali para mim, por favor, para a gente seguir para o capítulo 4. Sim, Rodolfo. A pergunta é só no presencial. Irmãos, que eu disse assim, ninguém fez uma pergunta, não é? Durante o estudo que a gente teve, eu disse, tem uma pergunta para vocês fazerem, e ninguém fez essa pergunta, né? Aí Rodolfo está questionando aqui qual é. Eu digo, só no presencial. Quando a gente voltar ao presencial, aí eu faço a pergunta para ficar melhor aqui a interação. Eu vou sortear até um livro, beleza? Só para fazer o suspense, né, irmãos? Muito bem, irmãos. Trabalhado aí o capítulo de número 3, nós vamos para o capítulo de número 4. Aí aquilo que eu disse a vocês, né? Essa sequência que é montada na confissão de fé, nos nossos catecismos, não é? Essa sequência, ela é uma sequência lógica, certo? Que se pressupõe o entendimento racional, a compreensão. As coisas de Deus, irmãos, e as coisas que a gente faz para Deus, elas precisam ter essa estrutura harmônica, compreensiva. Quando a gente estuda pregação, não sei, os irmãos aqui que fizeram curso de pregação, aqueles que nos acompanham também virtualmente sabem disso, nós pagamos 2 disciplinas que são importantes quando a gente pensa em pregação ou ensino da palavra. A gente paga hermenêutica, ou a gente estuda hermenêutica, que são princípios de interpretação bíblica. A gente teve até um curso aqui na igreja. E depois a gente paga uma outra disciplina chamada homilética. Ou alguns usam técnicas de comunicação, algo do tipo, pode agregar aí dentro da homilética. O que é isso? É justamente a arte de você estruturar o sermão de modo que ele fique compreensivo à sua audiência e construí-lo de uma forma extremamente inteligente, racional, lógica, para que ao término o ouvinte diga, eu entendi a lição central, que é o tema, a lição central do texto, e eu entendi a fundamentação desse tema maior, que são os tópicos, que são os pontos, não é?
a gente compreender, a gente entender a mensagem de Deus. Então, os símbolos de fé da nossa igreja, eles também foram construídos e eles foram preparados objetivando uma compreensão nossa. Aí eu disse, a gente trabalhou o capítulo 1 sobre a Sagrada Escritura, capítulo 2 sobre Deus e a Santíssima Trindade, capítulo 3 sobre os eternos decretos de Deus. Aí por que agora é que a gente vai entrar na criação, capítulo 4? Porque os eternos decretos de Deus, eles aconteceram quando? Antes da criação, antes da fundação do mundo. Ok? Então vamos lá. Salmo de número 104, versículo 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Então a gente vai trabalhar um pouquinho agora sobre a criação. Vamos ler lá a seção 1. A princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, visíveis ou invisíveis, né? Aqui, queridos irmãos, nós vemos, né, a compreensão a respeito da criação de Deus. E aí algumas lições básicas a gente aprende aqui nessa primeira sessão do capítulo de número 4, certo? Deixa-me só pontuar aqui, irmãos. Muito bem, então vamos lá. O que é que nós podemos aprender aqui inicialmente com essa sessão, não é? Primeiro, a obra da criação é uma obra o quê? Da Trindade. Certo? Aqui, ó. Aprove a quem fazer a criação? Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, né? Então, esse é um ponto aqui inicial a respeito dessa seção 1. É que a criação, ela foi executada, ela foi feita pela Trindade. Muita gente pega a expressão plural, né, de Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para dar essa conotação de pluralidade, ou seja, de que ali estava falando sobre a Trindade. Há discussão a respeito disso, porque essa ideia de façamos, utilizada ali no hebraico, ela é uma ideia muito mais de imponência, não é? De poder, de autoridade, do que propriamente de revelar esse aspecto da Trindade, certo? Mas a gente pode recorrer a vários e vários outros textos, certo? Para não forçar a barra exegética de Gênesis 1, para dizer que a Trindade ela foi agente participante ativa no processo da criação, certo? E aí a gente pode ir lá lembrar do texto, por exemplo, de João, capítulo de número 1. O verbo, como é que tem lá? Querem abrir? Vamos abrir João, capítulo 1, para a gente ver esse texto aí direitinho e perceber, como eu estou dizendo assim, a gente pode recorrer a vários outros textos que tratam e que mostram essa relação da Trindade na criação. No princípio era o verbo. Quem era o verbo? O Filho. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aí versículo de número 3 diz o quê? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? O verbo, o Filho. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então, esse é um dos textos que a gente pode recorrer, queridos irmãos, para aprender essa primeira verdade aqui da seção 1, de que a obra da criação foi uma obra da Trindade, Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade Santíssima, como a gente estudou lá no capítulo 2, a Trindade Santíssima estava no princípio, criando absolutamente todas as coisas. Ok? Outro aspecto aqui, né, é o propósito da criação. O que é que a criação faz? Né? Ela manifesta o quê? Para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade. Vamos lá para o Salmo 19, que a gente leu aqui no início. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, Deus criou todas as coisas, e Ele criou com um propósito, uma finalidade: o louvor da sua glória. O louvor da sua glória. Não apenas nós, humanos, fomos criados para o louvor da glória de Deus, mas absolutamente toda a criação. Porque ela demonstra, ela fala, ela mostra o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Né? Tiago citou aqui exemplo, né, no sentido de alienígenas, né, de que tudo isso foi, ou citando a questão da rotação, né, Tiago? Se ficasse mais distante ou ficasse mais próximo, era impossível a vida humana. Irmãos, quando a gente vai analisar todos esses dados científicos, comigo acontece o contrário. Quando eu começo a ouvir as reportagens, quando eu começo a ouvir uma matéria, uma leitura a respeito, exemplo, da própria estrutura do ser humano, do seu funcionamento, da função de cada órgão, em vez de duvidar da criação de Deus e pensar que de fato nós somos frutos de um processo evolutivo, pelo contrário, eu fico ainda mais boquiaberto e crendo que de fato somente um ser inteligente criou todas as coisas. E aí é o que o professor Marcos Eberlin, ele trata, não é, sobre o design inteligente. Todos os anos o professor Marcos está lá na consciência cristã, e ele sempre trabalha sobre isso, que ele é um cientista, assim como o professor Adalto Lourenço. Se os irmãos quiserem depois ver algum vídeo, algum estudo dele, alguma aula no YouTube, tem à disposição aí. E o professor Marcos, ele trata sobre isso, design inteligente. Somente um ser inteligente, como Deus, poderia criar de forma harmônica, perfeita, a existência de todas as coisas. E aí, irmãos, a gente precisa pontuar o seguinte: que todas as deformidades, que todas as alterações, que todos os males, que todos os prejuízos que hoje fazem parte da história da humanidade são decorrentes do pecado. Mas não de uma imperfeição ou de um erro criacional da parte de Deus. Deus criou todas as coisas, e aí a gente vem para esse ponto, e viu Deus que tudo que Ele criou era o quê? Era bom, era muito bom. Deus não criou nada de forma equivocada ou imperfeita. Deus criou o universo e naturalmente colocou o homem dentro dessa realidade, numa relação extremamente harmônica. O pecado é que trouxe desvios e distorções para essas relações. E aí eu não vou nem entrar aqui no mérito, irmãos, porque isso não compete a gente, compete a história e aos governos esclarecerem isso um dia, se é que um dia esclarecerão. Mas se o coronavírus ele foi projetado num laboratório, ou se ele foi fruto, não é, de uma casualidade, de uma feira, de uma relação equivocada lá, ou desastrosa do homem com o animal, enfim, conforme se estuda hoje, né, a respeito da questão do surgimento dessa pandemia.
Se foi um ou outro, mas a raiz está no mesmo lugar. Qual é? Pecado. Está no mesmo lugar, o pecado. A Covid-19, irmãos, porque o pessoal sempre vem aquela pergunta: pastor, a Covid-19 é anúncio do fim dos tempos? Irmãos, mais do que nos preocuparmos com se é um sinal ou não do fim dos tempos, a gente precisa se preocupar qual é a fonte, o início, porque se deu a Covid-19, se deu por causa do pecado. E aí, diante do pecado, cabe ao homem o quê? O arrependimento, se voltar para Deus. Claro que a gente pode trabalhar isso, irmãos, numa visão escatológica, realmente, refletir, pensar a respeito do futuro, se a gente está numa proximidade ou não da vinda de Cristo, mas eu creio que a base, a raiz por que surgiu a Covid-19? Se o coronavírus foi construído, planejado, plantado lá num laboratório, ou se foi do surgimento mesmo de uma feira livre, a raiz é a mesma, é o pecado, que fez e que faz com que as relações desse universo criado por Deus aqui sejam relações hoje nocivas, danosas, prejudiciais. Então, esse ponto. Mas a gente, quando olha para a criação, a gente só percebe o quê? Poder, sabedoria, bondade, inteligência. Porque Deus criou tudo de uma forma extremamente perfeita. Extremamente perfeita. E é tão perfeito, irmãos, que o homem não consegue compreender absolutamente nada em sua totalidade. Eu estava refletindo esses dias sobre isso, porque eu fiz agora, há uns 2 meses atrás, eu fiz um check-up. Estou fazendo ainda, na verdade. Deu uma pausa por causa da situação de pandemia. Mas aí eu fui no médico, aí tem uma taxa lá chamada ferritina, aí deu alta. Aí o endocrinologista, que eu já fui no endocrinologista para ele acompanhar as taxas, mas aí ele disse: olha, comigo aqui é questão de diabetes, questão de triglicerídeo e colesterol. Aí a ferritina já não é com ele. Aí ele disse: você vai ter que procurar uma hematologista, uma médica ou um médico do sangue. Aí meu ácido úrico deu alterado. Aí ele disse: aqui você vai ter que procurar um urologista. Eu fiquei naquela situação, né? Aí eu tenho problema de gastrite, aí você vai ter que procurar um gastro, né? Aí eu tenho um problema do coração, hipertensão, aí você tem que procurar um cardiologista, certo? Aí minha visão, se eu precisar renovar o meu exame, eu tenho que procurar um oftalmologista, e assim sucessivamente. Percebe, irmãos, como o ser humano ele é tão perfeito na sua questão da sua composição, da sua criação, que um médico não consegue compreender o homem em sua totalidade. Ele tem que estudar e se dedicar a uma parte para ele conseguir ser especialista naquela parte. Cardiologista, eu vou estudar só sobre o funcionamento do coração. Então, só essa parte. Fígado, eu tenho que estudar só sobre isso, e assim sucessivamente. Aí, irmãos, acreditar que isso tudo, uma profundidade, uma riqueza dessa, veio de um processo evolutivo, de uma desarmonia, de uma desorganização para um processo de melhoria, de evolução, de aperfeiçoamento, é realmente não querer dar o braço a torcer e não acreditar num Deus sábio, inteligente, perfeito, profundo, que criou absolutamente todas as coisas do nada. E aí vem essa expressão, né? Aqui, que no hebraico, né? A expressão ex nihilo, né? Que é justamente do nada mesmo. Porque tem aqueles que tentam conciliar a criação com a evolução. E aí, não, acredita sim que Deus criou, mas Deus criou as coisas de um processo evolutivo. Não tem como, irmãos. Não tem como. Ou a gente crê no criacionismo,
ou a gente crê no evolucionismo. E crer no criacionismo não é anular e descrer da ciência. Pelo contrário, a ciência, a cada descoberta, tem mostrado justamente que nós viemos de um ser inteligente, que nos criou e nos formou de forma perfeita, mas que o pecado sim, trouxe as mazelas e as relações nocivas, conforme nós temos nos nossos dias. Aí tem mais, né, irmãos? No espaço de quantos dias? 6, né? O tempo aqui que Deus criou todas as coisas, e Ele fez como? Tudo muito bom. O mundo e tudo que nele há, sejam as coisas visíveis, sejam as coisas invisíveis. Tudo foi feito por Deus. Interessante que a gente precisa aqui relembrar dos mandatos. Quando eu falo aqui sobre no espaço de 6 dias, aí no 7º dia Deus fez o quê? Deus descansou. E aí nós temos o mandato o quê? Espiritual, não é? Mandato social. Adão e Eva, multipliquem, procriem e encham a terra, povoem a terra. O mandato cultural, Adão e Eva, dominem sobre tudo que eu criei. E o mandato espiritual, no 7º dia descansou o Senhor e o santificou. E o homem deveria nesse dia fazer a mesma coisa. É o dia de descanso, dia para que nós nos dediquemos ao Senhor. E para que também a gente possa descansar o nosso físico. Certo? Vamos lá, irmãos. Gênesis 2:7, né? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aí nós chegamos na seção de número 2, que trata sobre isso, né? Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o quê? O homem. Aí vamos logo por parte aqui, né? Para a gente já ir fechando essa sessão. Depois Deus criou o universo, criou todas as coisas, Ele criou o homem, e aí Ele criou o homem, aqui é no sentido genérico, porque aqui vem a questão binária, não é? Deus criou o quê? Macho e fêmea. Deus criou 2 gêneros, apenas esses 2. Qualquer outro é deformação da criação. Qualquer outro é deformação da criação. Eu esses dias estava ouvindo uma emissora de TV, e o discurso e a discussão naquela noite do programa era justamente isso, né? Identidade de gênero, né? E aí uma das debatedoras estava justamente defendendo que a gente precisa deixar, e aí a expressão é essa, deixar as convenções tradicionais e clássicas. Por quê? Porque se atribui que macho e fêmea é uma convenção social. Ou seja, os homens, num determinado momento de sua história, eles imaginaram que as únicas relações sejam essas, macho e fêmea. E naturalmente isso se tornou implementado na sociedade, mas hoje nós vivemos uma época de pluralismo, e aí no pluralismo nós não temos apenas essa relação binária, macho e fêmea, mas N. Aí vem a questão da diversidade, né? Que é o termo que é utilizado pelo pessoal aí que abraça a ideologia de gênero, né? A questão da diversidade. Aí, irmãos, a gente trabalhou isso esse ano aqui de forma muito sistemática, mas aí eu fiquei olhando sobre a fala porque aí era um debate, né? São 3 debatedores, 2 mulheres e um homem, e aí a âncora lá que estava coordenando o debate, perguntou ao homem, que eu acredito seja ligado a alguma coisa educacional, como é que tratava isso dentro do processo da educação. E aí ele deu uma resposta assim, extremamente filosófica, não entrou muito no ponto,
tratou sobre a questão da frase macho não chora, homem não chora, né, para mostrar que homem também tem sensibilidade, que homem se emociona, enfim, aquela coisa toda. E aí a mulher novamente pegou a palavra para usar o seguinte: nós podemos não, digamos assim, não implementar essa questão da ideologia de gênero, ou seja, dessa ideia de binária, né, de que o indivíduo que nasceu com a genitália masculina, ele tem que ser masculino, e que a menina que nasceu com a genitália feminina, ela tem que ser mulher. Assim, não induza, deixe que ela ou ele naturalmente decida o que é que quer ser. Aí foi mais, né, e exemplificou. Aí eu achei um absurdo, porque aí ela disse assim: olha, se você tem uma menina, não dê só boneca para ela, coloque boneca e coloque um carrinho ao lado, para que ela escolha o que é que ela quer brincar, se ela quer brincar de boneca ou se é que ela quer brincar de carrinho. Se você tem um menino, faça a mesma coisa, coloque uma bonequinha, um fogãozinho de brinquedo, umas panelinhas e tal, e ao lado coloque o carrinho, o trenzinho, e deixe que a menina escolha com o que é que ela quer brincar. Vê aí, irmãos, não é? E já está induzindo, né? Por isso que Thaís até hoje ainda tem guardado uma coleção de Barbie. Desde pequenininha, tome boneca, tome Barbie, tome... para entender que ela era menina. Menina brinca com boneca, menina brinca com panelinha mesmo, com fogãozinho de brinquedo. Estou dizendo que com isso a mulher tem que ser só, né, doméstica, algo do tipo, ou que o homem não pode fazer esse tipo de atividade. Pode. Mas enquanto está no processo de formação, a gente precisa, como pai e mãe, e não compete ao Estado interferir nessas questões. Isso é prerrogativa minha ou sua, que é pai ou mãe. Quem tem que dizer para os nossos filhos com o que é que eles devem brincar, somos nós, pais. E dizer para eles, na mente deles, que o gênero deles é determinado pela anatomia deles. Se ele olhou para ele e viu lá que ele tem um bingolim, ele é um homem, ele é um macho, certo? E o outro também, se a menina olhar e ver lá que tem uma vagina, ela é uma menina, é fêmea. A gente, como pai e mãe, tem que fazer isso. Não compete ao Estado interferir e dizer o que é que a gente tem que fazer, nem muito menos chegar para uma menina e colocar brinquedo masculino e brinquedo feminino para que ela escolha. Ora, menina de 4, 3, 4, 5 anos, o que é que ela tem capacidade de escolher, de decidir? Certo? Então, assim, irmãos, isso é o que está aí. Isso é o que está aí, ó. Mas a gente volta aqui, ó, macho e fêmea. Deus criou binário. Deus só criou homem e mulher, macho e fêmea. Agora, as desvirtuações desses, aí é resultado do pecado, e aí a gente tem que respeitar quem tem suas opções, mas a parte nossa como papai e mamãe é ensinar os nossos filhos o caminho certo. Tiago e depois Marcona aqui. Exatamente. O que Tiago está falando aqui, os irmãos que nos acompanham, não é a respeito dessa visão progressista que nega, não é? O que acusa, não é? A questão das vacinas, né? O negacionismo da ciência, da Covid, mas ao mesmo tempo, quando chega nesse ponto, eles negam algo científico, né? Aqui, ó, macho e fêmea, né? Sim, Marconi. Sim. Sim. Exatamente. Não tem como a gente conferir isso. A criança, o ensinamento bíblico é o contrário, não é? O ensinamento, quer ver, irmãos?
Isso, exatamente. Abram aí, gente. E vocês que nos acompanham em casa também. Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo de número 6. Esse capítulo a gente devia, irmãos, ler mais, sabe? Estudar mais, memorizar, porque é instrução de Deus para as nossas vidas. Deuteronômio 6, a partir do versículo 1, mas eu não vou ler todo, né? Depois os irmãos podem ler em suas casas, mas eu vou citar aqui o 4, o versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, versículo 5, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. A integralidade do ser, com o ser completo, ame ao Senhor. Aí, versículo de número 6. Estas palavras, quais estas palavras? Versículo de número 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprissem na terra a que passas para a possuir. Ou seja, os mandamentos do Senhor. Estas palavras que hoje te ordeno, esses mandamentos, estarás no teu coração. E no coração de quem mais? Versículo 7. Tu as inculcarás a quem? A teus filhos. E dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Papai e mamãe tem que ensinar os filhos e ensinar os mandamentos de Deus. E nos mandamentos de Deus, na palavra de Deus, ensina que o quê? Que Deus criou o homem ser binário, macho e fêmea. E quem define a identidade é a anatomia, é o órgão lá, sexual. É quem define o que o indivíduo é. Se é homem ou se é mulher. Tranquilo, irmãos? Vamos mais, né? Com almas racionais e imortais. Porque Deus, diz Eclesiastes, criou o homem para a eternidade. Pôs no coração do homem a eternidade. Por isso que a gente tem dificuldade de lidar com a morte. Porque nós somos criados para a vida e não para a morte. E dotou-os de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações, e o poder para cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la. Isso aqui é o que, irmãos? Não, é essa pergunta não. Isso é o que? Aqui, ó, escrita, e poder para cumpri-la, mas com possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era mutável. O que é isso aqui? Livre-arbítrio. Podem dizer sem medo. Certo? Isso aqui era, o homem tinha. Aqui, ó, o poder de cumprir o quê? A lei de Deus. Mas também a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era o quê? Mutável. E aí depois de Gênesis 3, o homem tem mais isso aqui? Tem não. Depois de Gênesis 3, ó, isso aqui foi mudado, e agora ele se tornou o quê? Escravo. Aqui é o oposto, ó. Depois do pecado não é liberdade, é escravidão. Escravidão de quê? Do pecado. O homem não consegue mais fazer aquilo que até mesmo a sua racionalidade, que a sua moralidade lhe induz a fazer, porque agora ele é escravo do pecado. Ele é escravo do pecado. Então, irmãos, vamos trabalhar aqui alguns tópicos para a gente fechar, não é? Primeiro, esse aspecto aqui, né, com almas racionais, imortais, inteligência, retidão. Isso aqui é a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus cria o homem à imagem e semelhança, Deus dota o homem de aspectos, de características que são inerentes a ele, Deus dá ao homem também. Certo? Moralidade, racionalidade,
pessoalidade, ou seja, é uma pessoa. Por isso que o homem tem aqui, a capacidade, né, de obedecer, de transgredir. Isso aqui é deixados à liberdade da sua própria vontade, ou seja, o homem é uma pessoa com vontade, com desejos, com capacidade de entender a questão da moralidade, né, tendo a lei de Deus escrita em seus corações, né, a possibilidade de entender, de distinguir entre o bem e o mal, entre aquilo que deveria ser obediência e aquilo que deveria ser desobediência. Por isso, irmãos, quando a gente lê Gênesis 3, a gente tem que lembrar o seguinte: quando Deus, depois que Adão e Eva comem lá do fruto proibido, quando Deus os procura, o que é que eles fazem? Eles têm consciência de que desobedeceram. Eles têm consciência de que transgrediram a lei de Deus. Eles se escondem, eles usam justificativas, mas aquilo que a teologia chama de síndrome de Adão, a transferência de responsabilidade. Mas Adão, por que você fez isso? Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Mas Eva, por que você fez isso? Não, foi a serpente. Percebam que eles não usaram, eu não sabia. Eu não tinha consciência, Deus, que era tão grave. Eles não usaram esses artifícios. Por que eles não usaram esses artifícios? Porque eles sabiam, eles tinham inteligência, eles tinham moralidade, eles tinham racionalidade, eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. Tranquilo, irmãos? Deixa eu ver se tem algum outro ponto aqui. Tem. Aí a gente fecha. Seção 2 ainda, né? Continuando. Além dessa escrita em seus corações, receberam o quê? O preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram o quê? Felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Aqui esse aspecto, né, irmãos? A lei de Deus é gravada, escrita em nossos corações, é essa imagem e semelhança de Deus que nos foi comunicada, ou seja, esse aspecto do discernimento, da distinção, da capacidade de distinguir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, que o homem tinha e que a imagem de Deus ainda impregnada no seu coração ainda tem. Ele pode não ter a capacidade de obedecer, de cumprir integralmente, mas ele tem a capacidade de distinguir entre o certo e o errado, né? E aí, além disso, tiveram o quê? A ordenança de não comerem daquele fruto, né, da ciência do bem, da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas, né? Então, irmãos, aquilo que a gente disse, né? Essas relações foram relações extremamente harmoniosas. O homem com Deus, o homem com o próximo, o homem com a criação, o homem com ele mesmo. Depois do pecado, tudo isso veio por água abaixo. E aí as relações são extremamente danosas, nocivas, prejudiciais, necessitando então de Jesus, que é esse que restaura, que reconcilia o homem com Deus, o homem com o próximo e até mesmo o homem com aquilo que Deus criou e com ele mesmo. E com ele mesmo, né? Amém, queridos? Vamos orar para a gente finalizar, para a gente fechar hoje de manhã?